Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora no item 13 do nosso material didático, Cipriano e a liderança de Pedro. Bom, qual o tema que eu vou tratar agora? Estamos no ano 258, ano da morte de Cipriano. Eu reservei esse ano para o estudo da vida dele, né, e das obras dele. Então, estamos no ano 258. Desde o ano 201, a Igreja de Roma, ela já defendia claramente a supremacia papal, tá bom? E dizendo que Pedro tinha recebido a chave do reino dos céus das mãos de Jesus, simbolicamente, né? E que ele instituiu essa igreja em Roma, que seria a igreja principal. Olha, não existe dúvida que Jesus falou sobre Pedro, né, entregando uma chave nas mãos dele, e o início da igreja foi na liderança de Pedro. Foi Pedro que pregou no dia do Pentecostes. Pedro realmente ele teve uma importância especial no início da história da igreja, mas essa questão de Pedro ter fundado a igreja de Roma, tudo isso já é posto em dúvida, e principalmente, dizer que Deus instituiu uma igreja para que ela liderasse sobre as outras, não existe essa. Se ainda dissesse a igreja de Jerusalém, se ainda dissesse a igreja de Antioquia, que eram igrejas modelo naquele período, mas a igreja de Roma, quando o apóstolo Paulo escreve a ela, o apóstolo Paulo diz: gostaria de visitá-los para vos comunicar algum dom espiritual. Ou seja, era uma igreja que ela não tinha nenhum dom espiritual, ela não tinha os dons espirituais. Então, essa história de que Pedro ele fundou aquela igreja e colocou a autoridade ali, não. Mas nós reconhecemos. Então eu vou comentar aqui porque Cipriano falou dessa liderança de Pedro e a Igreja Católica usa isso para dizer que Cipriano defendeu, tá bom? Que realmente os papas são herdeiros de Pedro, alguma coisa assim, né? Falar de autoridade, podemos dizer que todos os verdadeiros ministros, todos eles eram herdeiros. Mas o que Roma está ensinando é que eles eram herdeiros de maneira especial porque eles tinham recebido de Deus a autoridade para governar sobre todos. A igreja já estaria um caos. Lembre-se que eles quiseram excluir os outros pastores por eles não aceitarem a mudança herética da data da Páscoa que eles estabeleceram. Foi o bispo de Roma que estabeleceu essa mudança. Ele quis excluir os outros, né? Ou seja, era uma igreja que ela já era herética. Ela era ligada à igreja de Alexandria. Nós vemos os documentos, eles se elogiando, se defendendo contra os montanistas. Então eles eram ligados à igreja de Alexandria, que era ligada à escola de Alexandria, que pregava heresias, como nós temos visto, né? Em especial de Orígenes de Alexandria. Bom, então item 13, Cipriano e a liderança de Pedro. Bom, eu coloco um texto aí da obra do próprio texto de Cipriano, das cartas que ele escreveu, foram publicadas no Brasil pela editora católica, né? Editora católica que tem os direitos sobre essa tradução. Acredito que seja até livre fazer essa tradução. Pois bem, mas veja o que ele diz. Igualmente, depois de sua ressurreição, lhe diz: apacenta minhas ovelhas. Jesus falando para Pedro, né? Assim o Senhor edifica sobre ele a igreja e lhe confia suas ovelhas para apacentá-las, se bem que dá igual poder a todos os apóstolos. Constitui, todavia, uma só cátedra e dispõe por sua autoridade e origem e o motivo da unidade. Ou seja, ele diz o seguinte: todos tinham a mesma autoridade, mas quando Jesus Cristo vai dar a chave a Pedro, é principalmente ele abrir a pregação. E o início da igreja, quem se destacava na pregação era Pedro. Depois, podemos dizer, o apóstolo Paulo,
Mas depois que eles foram mortos em 64, por cerca de 30 anos, de 64 a 94, quando mais ou menos João teria morrido, né? Então, nesse período todo, quem foi a pessoa mais importante? Foi o apóstolo João. Então, se tivesse uma igreja para ser colocada como autoridade, seria a igreja onde ele fica vivendo, que é Éfeso. E a igreja de Roma é uma igreja problemática, não dá para acreditar que ela era escolhida dos céus, né? Não dá para acreditar. Bom, ele prossegue. Por certo, os demais apóstolos eram como Pedro, mas o primado é dado a Pedro e a unidade da igreja. A da cátedra são assim demonstradas. Todos são pastores, mas como se vê, um só é o rebanho. Um só é o rebanho apacentado pelo consenso unânime de todos os apóstolos. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade recomendada por Paulo? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? Principalmente nós que presidimos a igreja como bispos, devemos manter e defender firmemente esta unidade, dando provas da união e indivisibilidade do episcopado. Que ninguém iluda perfidamente a comunidade dos irmãos, nem corrompa a fé na verdade com infiel prevaricação. Então veja o que ele está dizendo. Olha, a unidade na igreja é algo necessário. Eu concordo plenamente. A história vai comprovar que essa igreja lá da África, tá bom? Onde estava Cipriano, essa igreja ela vai continuar e nós veremos, depois que essa igreja vai ser perseguida, um pastor dessa igreja, em cerca de 70 anos, tá bom? Isso, 70 anos, ele já vai estar sendo perseguido por Constantino, vai ser proibido de pregar, vai ser exilado entre os bárbaros. Um homem chamado Donato, um herdeiro dessa fé de Cipriano. O que Donato vai concluir, tá bom? Nesses quase 70 anos depois, esses cerca de 70 anos depois, Donato vai concluir que realmente não tem como ficar ligado a essa igreja de Roma. Hoje, Cipriano, ele está lutando para não haver nenhuma divisão, só que essa igreja ela já está carregada de heresias, de coisas ruins que Cipriano não estava vendo. Então, e quando ele fala de unidade, sim, ele fala de unidade, mas nós vamos ver, o próximo tópico que eu deixei aí para comentar com vocês, o item 14, é exatamente sobre Cipriano e os lápices, tá bom?